assistiu Disney França, L'Amour. Paris é a capital da França e uma das cidades mais importantes e influentes do mundo. É conhecida como a Cidade Luz. Foi a primeira cidade do mundo a iluminar as suas ruas e edifícios com luz elétrica. Será que Paris com criança vale a pena? Será mesmo que existe espaço para aventuras em família por aqui? O papai e a mamãe descansam um pouquinho os pés, porque a gente andou bastante, o pequeno se diverte no parquinho. Disneyland! A gente acabou de entrar no Museu da Descoberta. Sabe quem foi Pasteur? Foi o moço que inventou a penicilina. Ele também foi responsável pela descoberta da vacina contra a raiva, principalmente. Eu já ganhei. É assim? É sempre tempo de aprender. E não importa a idade, alguma coisa se absorve. Nem que seja a curiosidade pelo novo. E partindo para o lado mais moderno da cidade está o Cité des Enfants, ou Cidade das Crianças, que está organizada em 1.700 metros quadrados divididos em 5 áreas. Eu me descubro, eu sei fazer, eu encontro o meu caminho e eu experimento. Você gostou? Sim. É muito legal? Paris é maneiro? Sim. Vale a pena? Sim. Sim? Eu acho que ele respondeu, hein? Mas o país pra conta. O Igor já foi pra Holanda, mas eu ainda não fui. E tô louca pra conhecer esse país incrível. A gente vai com a KLM. Apertem os cintos. Só os cintos. O que foi? O que foi? Ele tá doido pra falar essa frase. Ele fica esperando ansiosamente. Você tá bem? E eu não cheguei na Holanda ainda. Tá rindo? Tô. Mas, a gente ainda tá em Portugal. A gente ainda tá no aeroporto do Porto esperando o check-in, que já abriu e tá uma fila gigantesca, sabe por quê? Porque a KLM é uma das empresas mais importantes do mundo e, pelo visto, o voo das 8 horas da manhã tá lotado. E a gente vai esperar um pouquinho o check-in desafogar, porque tá bem cedinho, acabou de abrir. E daqui a pouquinho a gente vai embarcar. E eu tô ansiosa, porque eu quero ver todo o serviço de bordo da KLM e tudo mais, porque eu ouvi dizer que tem muitas coisas legais. Royal Dutch Airlines. Quase 100 anos de existência. Caraca, é isso mesmo. 1919 é a data de sua fundação. Caraca, é uma das companhias mais importantes do mundo mesmo. Tô louca pra conhecer a Holanda. O pequenininho vai se divertir, porque eu descobri que a Holanda também é um destino pra crianças. Você sabia disso? Let's start it up, let's shout it out, let's hit the roof, let's shake the house, feet hit the floor, hands touch the sky, heads up and down, no one's asking why. Para pegar o ônibus aqui, você não compra o bilhete antes. Você entra no ônibus, vai até o trocador, fala onde você quer parar. Na verdade, ele te dá um ticket, você paga e depois você tem que fazer o check-in e check-out do seu ticket. A gente pagou 12 euros para ir daqui para Haarlem. A coisa que é preciso se preocupar é com o espaço. Por exemplo, a gente está num ônibus que está indo para o aeroporto. Só tem um espaçozinho bem pequeno para mala, ou seja, entram 2 pessoas com malas e fica complicado. A gente pagou 6 euros para cada um, 12 euros os dois. Quanto pagar pra chegar na casa da amiga? Até 10 pontãozinhos. Isso. Aí nos 4 pontãozinhos. Não ia apertar. Isso mesmo. Esse botãozinho é para quê? Quando pagar pra chegar na casa da amiga, tem que apertar no botãozinho vermelho. Tá, e você deve estar se perguntando com criança por que Amsterdã? Bem, o turismo por ali é difícil de definir.
já que a cidade não conta com grandes monumentos e, ao pensar na cidade, poucas imagens vêm à nossa cabeça. Mas quando estamos passeando por seus canais cercados de bicicletas, nos damos conta de que a cidade é diferente de tudo que já vimos. Amsterdã é uma das cidades mais animadas da Europa, tem um turismo muito jovem e isso pode ser percebido à noite com uma vida noturna bem intensa e longa. Mas o que muitos não sabem é que culturalmente Amsterdã não fica para trás. A cidade está na vanguarda da Europa no que se refere a espetáculos, arte e museus. E se você vai viajar para Amsterdã e não sabe nada sobre a cidade, que tal começar por sua interessantíssima história? A cidade, que ao longo de sua trajetória enfrentou 3 desastres, o incêndio, a inundação e a peste, tem na sua bandeira os 3X para representar. Pelo menos essa é uma das versões, né? Já que há os mais românticos que dizem que os 3X, na verdade, representam o valor, a determinação e a misericórdia, que são os 3 adjetivos escolhidos pela rainha Guilhermina para definir essa cidade. E se você pensa na Holanda, se lembrará de flores, moinhos de vento, queijo holandês, sapatos de madeira e muito mais. E Amsterdã segue sendo o centro intelectual dos Países Baixos. Com uma grande porcentagem de imigrantes, é símbolo universal da tolerância e da liberdade. Chegamos na Holanda! A gente está aqui em Haarlem, na casa dos amigos do Nomad Cat. Janaína e Rafael. Eles têm um canal bem legal no YouTube. Eles andam pelo mundo aí com seus 2 gatinhos paraplégicos. É interessante. E ver o amor, o carinho, o cuidado que eles têm pelos gatinhos, né? É muito maneiro. E agora a gente tá indo pra Haarlem Central Station pra poder ir pra Central Station de Amsterdã. E pro primeiro dia em Amsterdã, que tal um walking tour com a Rota Amsterdã? Tem até desconto para quem assistir esse programa. É só mencionar Cris pelo Mundo. A gente chegou em Amsterdã e tá muito bem acompanhada com a Lu, que vai mostrar um pouquinho da cidade. Oi gente, prazer, meu nome é Luciana. Nós fazemos guias aqui na Holanda e a nossa empresa chama Rota Amsterdã e hoje a gente vai fazer um passeio aqui, um city tour aqui pela cidade. A Amsterdã, ela ficou conhecida por essa tolerância, né? E é verdade, assim, só pra vocês terem uma noção, aqui no centro de Amsterdã são 178 diferentes nacionalidades que habitam aqui. Então vem muita gente morar, estudar, trabalhar, por amor, como eu vim também, né? Então, assim, realmente, ela tem um histórico de tolerância cultural, religiosa também, só que tudo isso foi uma construção histórica, não foi sempre assim. No passado, a Holanda, ela era comandada por um rei espanhol, o rei Filipe I, que era um absolutista, católico fervoroso, que mandava na cidade. Só que chegou um determinado momento da história que a Holanda, ela queria ser liberta, né? Queria ter lucro, queria ter comércio, então não batia, né, com a ideia do rei absolutista. E daí, em meados do século XVI, 1548, na verdade, teve um processo aqui na Holanda que foi o processo de alteração. O que aconteceu? Foi uma revolução política e religiosa. E por que política e religiosa? Religiosa porque queria ser mais católica. E daí que veio a ideia do protestantismo, que seria uma religião mais aberta, mais livre, né? Que você não teria que seguir uma norma, né? Você leria a Bíblia e interpretaria como você quisesse. E política, porque o príncipe da época, que foi o Guilherme, né, que é o primeiro da dinastia dos Oranhas, né? E por que a camisa da Holanda é laranja? Porque é o Guilherme de Oranha, né? E Oranha quer dizer laranja. Então, tudo que tem a ver com a dinastia, com essa coisa patriota, é a cor laranja, né? E não é à toa que agora, dia 27, sexta-feira, vai ter a festa do rei. Que é pra conhecer. Gente, a melhor festa da Holanda, assim. É o feriado mais comemorado e mais celebrado aqui em Amsterdã e na Holanda em geral. E olha que máximo, as pessoas vão pra rua e vendem as coisas que elas não querem mais por um preço de banana. A gente comprou o caminhão da Patrulha Canina que a Amanda tanto queria por 15 euros. Cara, as coisas são muito baratas. Você ficou feliz com o caminhão da Patrulha Canina? Sim. Sabe quanto custa?
Um caminhão desse no Brasil custa R$800, a gente comprou por 15 euros. É muito barato, muito mesmo. Nossa amiga acabou de comprar tapete, almofadas e tudo por 10 euros. Cara, se eu tivesse uma mala só pra coisa... Vai guardar pra pegar depois, ó. Eles estão guardando pra pegar depois do passeio. Bizarro. Bizarro. Cara, quando o pessoal fala que todo mundo sai de laranja, não é brincadeira. O pessoal vende muito laranja. E no dia do aniversário do rei, quem ganha o presente é o povo, que pode vender tudo sem ter que pagar impostos. Agora já passou da hora do almoço e começam as festividades menos infantis. Já se escuta musiquinha aqui pelo dia do rei. E a galera animada, viu? Todo mundo ouvindo uma musiquinha. E essa grande festa comemora a liberdade religiosa e os privilégios de uma classe dominante, do nacionalismo. Mas há quem vá só pela festa mesmo, viu? Até porque, por que não? Nesse dia pode tudo. Os Países Baixos venceram os espanhóis e alcançaram a independência. Não foi uma guerra simples, durou por muito tempo. Brigas, guerras, mortes entre católicos e protestantes, até que de fato aconteceu, em 1548. E daí que foi construído toda essa questão social, da tolerância, né, da diversidade. Então, esse é o ponto histórico, né? E falando nisso, né, a gente olha aqui nesse prédio aqui atrás, que é o prédio da Estação Central. Ele virou hoje, né, cartão postal da cidade, só que ele tem elementos do catolicismo. Se vocês repararem, ele lembra uma igreja. Então, assim, ele é bem alto, lembra uma igreja, exatamente. E por quê? Porque esse arquiteto, Pierre Calpis, que foi muito famoso na época, que inclusive também projetou e pensou o Rembrandt, o Museu Rembrandt, ele fez com essa ideia mesmo. Ele tinha a família dele era muito católica, então ele pensou, meu legado é fazer uma estrutura que pareça católico, mesmo que para a época, século XIX, já não tinha mais catolicismo. Então foi o legado dele. Na época deu o que falar, porque as pessoas pensaram, os comerciantes, né, ricos, burgueses, protestantes, falaram, como assim, um prédio católico? Mas ficou, né, e aí hoje é cartão postal da cidade. O idioma oficial dos Países Baixos é o neerlandês, também chamado de holandês. Mas se você fala inglês, não terá problemas. Até porque Amsterdã é uma cidade muito turística e muito preparada para receber viajantes do mundo todo. Por aqui, o meio de transporte preferido é a bicicleta. Nessa cidade, tem mais bicicleta do que habitantes, acredite. Eles criaram a primeira ponte nacional do mundo, que foi através da VOC, quando eles foram desvendar, né, os mares, desbravar os mares. Bom, nesse período também, a Holanda fez colônias, fez a Indonésia, fez Suriname, né? Então, assim, tem muita influência Indonésia e Suriname aqui em Amsterdã e aqui na Holanda também, né? Por conta das colônias. Tentou, como você falou, Cris, no Brasil também, em 1624, 1630. Na primeira vez não conseguiram, né? Foram expulsos, que eles foram pela Bahia, né? E não conseguiram. A segunda vez foram para Recife, conseguiram um tempo com Maurício de Nassau, que ficou famoso, né, que a gente estudou no ensino médio, mas depois também ele voltou, né, enfim. Mas para dizer que essa época das grandes navegações foi assim um momento muito importante e muitas casas que a gente vai ver ao redor aqui foram construídas nessa época, século XVII. A batata frita, gente, vocês têm que comer, já comeram batata frita no cone? Então. Ele já, eu não, mas tô doida. Mas então, vocês têm que comer. E qual a diferença da batata frita? A batata frita é igual em todo lugar do mundo, né? Vamos comer agora? Mas aqui tem uma diferença, os molhos. Então, assim, tem muitos diferentes tipos de molho. E um deles, o mais famosinho, bem holandês, é o molho Olor. Tá boa a pronúncia? Olor? Olor. Olor. Que quer dizer guerra, né? E qual é essa mistura? Pasta de amendoim, maionese e cebolinha picada. Então, assim, parece meio estranho, mas é gostoso, vale a pena experimentar. Como a Lu falou, ó, tem um molhinho Olor. Olor. É muito difícil falar esse nome. E quer dizer guerra. E eu quero saber se é bom. Tem pasta de amendoim, cebola. E aí? Não é bom, não. Não é não? Não. Não é não? Esse é só meu, tá, Igor? Quê? Não entendi. É só meu. Tá bom.
O século XVII é considerado o primeiro século de ouro de Amsterdã. Nesta época foi construída a prefeitura da Praça de Dam, e a cidade foi residência de intelectuais e artistas que, fugindo das guerras que assolavam a Europa, se refugiaram na próspera cidade. A gente está pisando exatamente onde Amsterdã nasceu. Por aqui passava o rio Amstel. E tinha uma represa chamada Dam, por isso, Amsterdã. Aqui é uma parte muito importante da cidade. Bom, além disso, temos aqui atrás esse monumento, né, super majestoso, que é o Palácio do Rei e da Rainha. Vocês sabiam que a Holanda tem rei e rainha? Mas antes, esse palácio aqui, gente, voltando um pouquinho na Idade Média, ele era a prefeitura da cidade, né? Então, ele se tornou palácio por quê? Bom, Napoleão Bonaparte também invadiu a Holanda, né? Ele invadiu esse lugar, então assim, ele era danado, né? E daí, início do século XIX, início do século XX, né? Foi 1803 até 1808. E daí, ele colocou o irmão dele, Luís Napoleão, né, para governar a cidade de Amsterdã. Bom, mas aí o irmão dele chegou e falou: ai, prefeitura nada, eu quero um palácio pra mim, eu sou o rei, eu não preciso de um palácio. Daí ele colocou esses elementos que a gente vê, tipo de ouro, sabe? Todas essas coisas que lembrem. Exatamente. Paris tem muitas essas pontinhas de ouro. Coisas de Napoleão e de seu irmão, né? A invasão afetou o comércio, que pagou muito caro pelo bloqueio internacional. E depois da derrota das tropas francesas, o Congresso de Viena, em 1815, criou o novo Reino Unido dos Países Baixos, que incorporou também a Bélgica e Luxemburgo. Por aqui, a aristocracia mercantil controlava a cidade. Com a chegada dos judeus, Amsterdã se tornou o centro internacional das pedras e metais preciosos. É nesse canal que as pessoas vêm patinar, então aquelas fotos do canal congelado, é esse canal aqui, o canal do rei. Esse canal também aqui, assim, ele é super desejado, super nobre, né? Não é à toa que é o canal do rei. Então, assim, casas aqui, tá na casa dos milhões, né? Então, assim, quem mora aqui... E tem muitas escadinhas. Ou seja, as pessoas aqui tinham muito dinheiro e até hoje também são podres de rica. O segundo século de ouro de Amsterdã se deu nas últimas décadas do século XIX e veio com a Revolução Industrial. A nova riqueza mudou a paisagem urbana consideravelmente. Foi a época de grandes obras públicas, novos museus, da Estação Central, que falamos anteriormente, e também da abertura dos novos canais. E a gente continua pelo nosso tour e não, a gente não está na Central Station de Amsterdã. A gente está num dos museus mais importantes da cidade e mais maravilhosos e com pinturas incríveis do século XVI, XVII. Agora no Rijksmuseum, um dos museus mais famosos aqui de Amsterdã. E esse museu foi criado, né, e planejado pelo mesmo arquiteto da Central Station, por isso a similaridade, que parece uma igreja, né? Um capítulo trágico da história da cidade é a perseguição aos mais de 100 mil judeus que foram deportados aos campos de extermínio. Uma das vítimas foi Anne Frank. Hoje, Amsterdã não é mais a capital do país, mas segue sendo o centro intelectual dos Países Baixos. A cidade reúne atrações para todos os tipos, todos os gostos e todos os bolsos. Quem disse que Amsterdã não é uma cidade para criança? Até o cruzeiro é preparado para eles. A gente está com kit de coisinha para... Amsterdã é a cidade da criança porque tem barco. Barco com o quê? Livros. Livros de pirata, com lápis de cor e um kit especial que a Manu vai botar já já. Ó, mas é só na Blue Boat, hein? As outras não tem. Você tem que pedir o kitzinho de criança, não dá mole. Eles são iguais, filho. Mas agora a gente vai se preparar para virar um pirata e ouvir no audio guide toda a história do pirata. E olha o que tem aqui. Ele vai virar um pirata de verdade. O que será que tem aqui? O que será que tem aqui? Você virou um pirata, cara? Cadê o binóculo? Cadê o binóculo do pirata? E detalhe, se você vem com criança, tem inglês em holandês também, a parte da...
Sou inglês pirata. e holandês. Sou A história pirata. como se fosse Eu um sou pirata. pirata. No século XVII, a população cresceu tanto que teve que expandir. Então, eles prolongaram os canais principais para as pessoas poderem morar em volta. Agora eu também virei um pirata. Eu também vou pegar uma espada e Não, eu sou um lápis. Amsterdã não tem esse tamanho enorme que é de hoje em dia, desde o início não. Ela foi crescendo ao longo do tempo e até os canais foram escavados. Eles não são originais assim, eles foram sendo criados e escavados ao longo do tempo. Tudo em torno do rio Amstel e também para prevenir algumas enchentes e blá blá blá. blá 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 blá. Amsterdã tinha alguns incêndios porque as casas todas eram feitas de madeira. E hoje você encontra muita casa de tijolos por isso, porque para prevenir os incêndios das casas de madeiras, eles começaram a construir as casas de pedras ou os tijolos. E aí é por isso que a arquitetura é assim. Olha que interessante, eu nunca ia saber, eu pensei que fosse uma arquitetura local, né? Uau! Nesse canal tem a casa de 1519. Ele foi todo remodelado para receber alguns comerciantes e tem alguns armazéns ao longo dele. Me diz. A casa Ih, o papai não sabe também não, é Herengracht. Vou desenhar um barco. Esse aqui é um barco de... piratas pulavam um barco e aí guardavam um tesouro e aí guardavam um lápis e um tesouro. Isso. E depois um moço embaixo da casa dele. Amsterdã tem uma ciência, uma engenharia náutica incrível. A gente está passando por um monte de lugar que tem comportas que controlavam o fluxo da maré, ou não abriam, fechavam para poder passar o barco e poder passar o carro em cima. E por conta dessa engenharia deles, eles foram evoluindo. No começo eram 2 roldanas de madeira e hoje em dia é tudo automático. Esse navio é uma réplica, porque ele navegou no ano de 1700 e alguma coisa e por uma tempestade ele partiu. Mas ele levava várias coisas pelo mar e voltava com estanho, porcelana, ele levava tijolos, na verdade, tijolos e madeira, se não me engano. Esse atrás da gente é o Museu Marítimo de Amsterdã e ele abriga uma das maiores acervos marítimos do mundo. Ali na frente tem uma arquitetura bem antiga de uma ponte que abre, mostrando como era antigamente, diferente de hoje, né? Que é tudo mais moderno. Ela era manuseada à mão até 1980 e depois ela virou mecânica, né? Tem algumas lendas ao longo do porquê o nome dessa ponte ser Ponte Magra. Uma é porque 2 irmãs muito magras moravam aqui perto e outra é porque a ponte é tão magrinha que nem os pedestres conseguiam passar por ela direito. Qual será a verdadeira? Me conta uma coisa que eu quero saber e os nossos espectadores também. Nossos seguidores. A Holanda é um lugar para criança? Tá feliz? Vamos pagar A Holanda é um destino para criança, é um destino para famílias, para casais, para jovens. E ao contrário do que você pode imaginar, esse turismo que você está pensando não é a maioria da intenção. E cada vez mais Amsterdã busca por tirar esses paradigmas. Então, nos próximos episódios você vai saber por quê.